Tem 2 minutos, sim. Boa noite, queridos Boa amigos. noite. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, irmãozinhos encarnados, nossos irmãozinhos desencarnados que sempre vêm nos acolhendo. Então, sintonizados no bem maior, no Evangelho do Cristo. Eu quero lembrar vocês que essa exposição está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, provavelmente amanhã ou depois. Então, nessa noite especial, a gente vai ter o início com a oração, depois o nosso tema de exposição vai ser experimentai se os espíritos são de Deus. A expositora é a Aninha, que já é a nossa companheira, né, que no Maria Francisca sempre está presente, e está lá, né, esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens de 6 a 8. E depois a gente vai ter, ela vai fazer a palestra e a gente vai ter um tempo para estarem as pessoas perguntando alguma coisa que quer saber ou quer fazer alguma colocação. E aí vai ter mais ou menos uns 30 minutos para a gente estar colocando e fazendo as perguntas. E no final, então, a Elde vai fazer a oração final. Então, vamos rapidamente, né? Entrar que o objetivo é o Evangelho do Cristo. Vamos fazer a nossa oração. Vamos, então, fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento até a Deus, nosso Pai. Entrando na nossa casa mental, nós vamos elevar até a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, pedindo a espiritualidade amiga que nos acompanha para intuir nossa palestrante, porque aqui viemos beber dessa água, desse evangelho de amor que o Cristo nos trouxe, direto do Pai, para que compreendamos, através dessa doutrina, possamos compreender um pouco mais e perseverar no nosso caminho de volta à casa do Pai. Então, sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, eu vou passar a palavra para a Aninha, para a gente ficar firme aí no experimentar se os espíritos são de Deus mesmo, né, Aninha? Sim, então, a mensagem está linda. Então, vocês conseguem ver as minhas telas, então fica até mais fácil da gente ter ver a mesma informação e depois, né, juntar ali com o conhecimento que a gente já tem. Então, o nosso tema, experimentar se os espíritos são de Deus, e está lá no Evangelho, como foi dito, a referência principal são os itens 6 a 8. Aí a ideia aqui é que a gente precisa pensar o seguinte: de onde surgiu essa expressão? Experimentai se os espíritos são de Deus. E aí a referência do próprio Evangelho nos mostra, Evangelho segundo o Espiritismo, que ela se refere a uma carta, a primeira carta de João à igreja, só que é interessante que os historiadores dizem que não tem uma referência, como Paulo fala aos filipenses, ou a essa ou aquela igreja. Na verdade, ela é considerada como uma carta circular, que seria para todas as igrejas, na região ali perto da Ásia Menor, em Éfeso, onde, inclusive, ele passou os seus últimos dias. Então, seria uma carta geral que foi enviada para essa província e a gente percebe que o conteúdo dela serve igualmente para todo e qualquer cristão. Então, experimentar se os espíritos são de Deus é uma expressão que ele começa dizendo assim: meus bem-amados, não creiais ou não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, ele alerta as igrejas, de forma geral, para a gente ficar atento no comportamento das pessoas, que muita heresia estava acontecendo naquela época, dizendo que era em nome do Cristo. Então, ele diz, experimentai. E aí, o experimentar de acordo com o dicionário, por exemplo, é usar para ver se serve, é avaliar, provar um novo tempero. Eu vou a um restaurante, ver se aquele restaurante é bom, eu vou experimentar para ver se ele é bom.
Mas aqui, especificamente, o próprio dicionário nos traz um conceito que cabe melhor. Ele diz: verificar as qualidades de, pôr à prova. Ou seja, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, colocai à prova, verificai as qualidades deste espírito, para que a gente veja se essas qualidades são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí já fica mais fácil a gente entender. O que é experimentar? É eu verificar se as qualidades dele realmente são conforme o Evangelho do Cristo, conforme Deus determina, a doutrina espírita nos orienta. Por quê? Porque muitos falsos dirão, eu sou Cristo, ou Cristo mandou falar isso, ou o Espírito tal disse isso ou aquilo. Então, quando eu ponho à prova e eu verifico as qualidades do Espírito e da mensagem trazida, então eu consigo eliminar um pouco falsos profetas que ficam rondando ali. Até um pouquinho à frente, a gente vai perceber que no próprio livro dos médiuns diz que um verdadeiro o espírito, né, os bons espíritos, quando eu questiono, eles não se ofendem. Porque eles mesmos nos dizem, verifica se a mensagem realmente é de Deus. E aí lá no Evangelho, lá no item 4, porque a gente deu um passinho um pouco atrás para a gente poder compreender exatamente, porque ele fala em falsos profetas, né? Diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. E profecia é o prenúncio de um acontecimento futuro. E a predição é uma ação de predizer, de prever o futuro. E a gente vê que elas são praticamente a mesma palavra. Inclusive no dicionário, uma vem como sinônimo mesmo da outra. Mas no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E é interessante aqui, porque como pode, então, serem profetas se não, né, não tem uma instrução para passar algo, a revelar um mistério? Então, ele já começa a nos chamar uma atenção sobre uma qualidade que tem que ter aquele que traz e divulga a mensagem para nós. E aí eu trouxe como um exemplo a própria doutrina, que os espíritos da codificação se encaixam nesse conceito de profetas. Eles são enviados de Deus porque Deus permitiu a doutrina existir para nós. Eles têm a missão de nos instruir e nos revelam coisas ocultas. Os próprios espíritos são a própria revelação. Olha, estamos aqui, nós existimos. Eles se revelaram. E mistérios da vida espiritual, coisa que a gente não passa na nossa cabeça, a gente não tinha ideia, e ainda assim eles vêm e conseguem nos ensinar isso. E em todos os tempos, essa observação é muito interessante, que em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam. E aqui a gente percebe que há uma inteligência, o lado intelectual é desenvolvido, e eles exploram isso, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Então, eles têm um conhecimento, e o conhecimento deveria ser utilizado, então, para que a gente auxilie o meio onde estamos, mas eles exploram em proveito próprio. Por isso, quando a gente vê que suas ambições, seus interesses, seus anseios, ou seja, um egoísmo, né, pensando exclusivamente em mim, para alcançar um prestígio para mim, uma missão divina, para que olhem para mim, olha, a Ana é um enviado de Deus, esses são os falsos cristos e falsos profetas. Porque o enviado de Deus, ele tem a missão de instruir os homens, não utilizar esse conhecimento para dominar, para explorar. E eles lhes revelam as coisas ocultas e mistérios da vida. Nessa própria tela a gente consegue ver a comparação entre os falsos e os verdadeiros profetas. E ainda diz que o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios características mais sérias, e exclusivamente morais.
que é o que diferencia. Não apenas conhecimento intelectual, porque só o intelectual desenvolvido, muitas vezes fazemos exatamente o que ele fala. Exploramos daqueles que não têm esse mesmo conhecimento e dominamos. Lembra? Disse todo enviado com a missão de instruir. Se eu tenho a informação e vejo que muitos não têm, eu aproveito. Então é necessário um conhecimento moral. Aqui o intelectual é importante porque ele abre a mente do ser, ele consegue ter um discernimento do que é certo e errado, que é até um texto do Emmanuel que a gente usa muito, e pratica o bem. Mas muitos, há homens, né? Homens houve que exploram, que dominam, que usam esse conhecimento para si. E quando ele fala em conhecimento moral, aí vem a explicação no próprio texto, que em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Porque se eu venho para instruir e revelar, eu preciso saber mais do que aqueles no meio onde eu fui inserida. E a doutrina continua dizendo que para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Então a gente vê que os profetas, os enviados de Deus, os missionários, eles trazem uma inteligência, mas eles trazem uma moral equilibrada ali para poder nos auxiliar. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas como sabe isso tudo se nem frequentou a escola? Como é o caso do Chico. Escolaridade da Terra era pequena, mas a escolaridade da vida, o conhecimento dele era imenso. Então a gente vê exatamente a explicação aqui. E eles completam, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a própria ação. Então a gente percebe que, se eu não trago um conhecimento a mais, inclusive em moralidade, não tem como eu auxiliar o meio onde eu vim. A difusão das luzes, e aí aqui a gente está lá na informação do próprio Evangelho ainda, no item 5, e ele fala, só tem como eu difundir a luz, né? Lhes aniquilar o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então, aqueles que vêm com muito conhecimento, mas sem moral, exploram, dominam. Mas à medida que a gente vai esclarecendo os homens, a difusão da luz do conhecimento vai aniquilando o crédito que a gente dá para esses homens que exploram. A gente começa a não aceitar mais dessa forma, porque a gente começa a enxergar a verdade. E o Evangelho continua dizendo, para o vulgo ignorante, para aquele a que chamamos ignorante, que não tem o conhecimento, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, porque eu estou mostrando para ele algo que ele não conhecia. Por isso é fácil dominar o meio. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza, seja a lei da física, da química, biologia, astrologia, qualquer ciência que eu utilizo, eu falo, olha, isso aí não tem nada de diferente não, porque a ciência já mostra isso. Então, eles perdem força. Quando eu não tenho moral, é dessa maneira que o ignorante, através do conhecimento, do estudo, começa a entender as coisas e não dar mais vazão para esse espírito que tem esse tipo de atitude. Por isso o Evangelho afirma, lá no item 7, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Porque quando eu entendo uma ciência, matemática, quando eu entendo como funciona a química, eu reproduzo um efeito. Mas a moral eu posso até tentar, mas eu não consigo sustentar aquele comportamento. No primeiro que se recusar a me seguir, no primeiro que me questionar, como eu não tenho uma moral, uma paciência, um amor, uma tranquilidade, eu estouro, eu chuto balde e aí simplesmente chega à mente deles que eu não devo seguir mais aquele espírito, porque ele não é de Deus. Tá vendo que o conhecimento é que nos liberta dessa prisão de ter que ser conforme os outros dizem, ignorando às vezes o que o próprio Cristo diz, não, mas foi a Ana que disse, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer porque eu entendi
que é assim que é certo. E ainda dentro desse conceito, o Espiritismo ele revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, como nós dissemos, os inteligentes que dominam, mas entre os desencarnados. E aqui entra uma parte muito importante, porque a gente realmente, se falar assim, não, mas foi um espírito que falou, foi o mentor da reunião, a gente acredita às cegas muitas vezes. Então eles dizem, são bem mais perigosos do que aquele que a gente vê, né, que está ali do nosso lado, que é o dos espíritos enganadores, os hipócritas, espíritos orgulhosos e pseudo-sábios. Tem um conhecimento ali limitado e utiliza dele para parecer mais do que é, que passaram da Terra para a erraticidade, simplesmente deixar a Terra e retornar ao plano espiritual, e quando falo erraticidade é que aguardam oportunidades de reencarnar para continuar a sua depuração, e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, muitas vezes, eles trazem uma mensagem, sejam bons e caridosos uns com os outros, mas não aceite isso, não faça aquilo. E aí incute ali, mistura ali nas palavras belas, comportamentos que não são de espíritos evoluídos. E a gente, não, mas ele falou para a gente ser caridoso, mas ele falou também outras coisas. Então, esse examinar me convida justamente a prestar atenção nos encarnados, que a própria doutrina diz que o verniz do bom comportamento nós aprendemos. Mas muitas vezes não somos exatamente aquilo, mas usamos a máscara. E a gente examinar também quando vem do plano espiritual, dos desencarnados. E aí eles explicam, o espiritismo nos faculta os meios de experimentar tanto o físico quanto o espiritual, apontando os caracteres pelas quais, as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Então, lá no livro dos médiuns, tem 26 pontos, por exemplo, eu vou mostrar para vocês depois, no item 266, 26 características de bons espíritos para a gente analisar. A gente não vai ter tempo de ver todos, mas a referência vocês vão ter para vocês consultarem. E são caracteres sempre morais, nunca materiais. Porque eles nos mostram que se eu dominar uma determinada ciência, a física, a química, eu consigo efeitos que é como se eles ludibriassem ali o ignorante. Mas o efeito moral não tem como. Ou eu desenvolvo aquela moralidade em mim, ou logo, logo eu sou descoberto quando eu for ali pressionado, questionado, a minha verdadeira máscara, ela cai e eu apareço. E é a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore, nos convidando a pensar que, quando eu vejo o resultado da ação daquele espírito em que eu estou ali examinando, olha, ele fala muito bonito, mas olha o que ele está fazendo aqui. Eu começo a conseguir selecionar aqueles a quem eu devo realmente seguir, aqueles que são realmente enviados de Deus. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Por quê? Porque a essência é má. Enquanto ele não se transformar diante do evangelho, à luz da doutrina espírita, no nosso caso, ele não vai produzir bons frutos. Então, examinando as suas ações, então eu consigo fazer justamente essa distinção. Por isso eles falam, julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Porque eu posso falar bonito para vocês, mas se lá fora eu fizer diferente, vocês têm que duvidar se aquilo que eu falei não foi para ludibriar, não foi para enganar, e depois começar a inserir informações que não sejam tão válidas, como o próprio evangelho ensina, informações que acrescentam, que edificam. Então é muito importante isso. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Então eu vou ver a fala, mas vou examinar todo o contexto para enxergar exatamente que tipo de espírito é aquele que me vem como sendo um enviado de Deus. Aí eles nos auxiliam dizendo,
Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau a virtude cristã e eterna, que são a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia os corações, então eles são realmente enviados de Deus, estão ali numa missão realmente elevada. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então não basta as belas palavras, é necessário ações que sejam compatíveis com as palavras. A gente diz que é o pensamento, a fala e as ações ali juntinha, caminhando lado a lado. Eu lembrei, porque eu fiz esse estudo numa casa recentemente, em que o Emmanuel nos fala sobre o Cristo. Ele diz assim, que Jesus veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam, aqueles que permaneciam ali atolados na sombra terrestre. E o Emmanuel questiona que ele poderia ter enviado emissários, mas ele preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens, viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Tá vendo a diferença? Quando eu fico só lá mandando e desmandando, né? E é até engraçado que quando a gente faz administração, contábeis, direito, a gente aprende sobre o líder. O líder, ele assume uma posição, ele vai à frente mostrando como fazer exatamente isso. Agora, aquele que quer só o título, ele manda e desmanda, não se melhora nem mesmo com a informação que ele já tem conhecimento. É só o intelectual que desenvolveu. A moralidade ainda é pequena. E é por isso que o próprio capítulo diz, desconfiai, porém, das palavras melífluas, aquela palavra tranquila, nossa, é tão gostoso ouvir aquele expositor, aquele espírito, aí, quando ele chega, a sala fica tranquila, desconfiai, porque não só as palavras, eu preciso de ações, de comportamento na sequência das palavras que confirmem a verdade. Desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Por quê? Os escribas e os fariseus, como Cristo nos mostra, conheciam as escrituras, mas achava, por conveniência, que ela só servia para os outros, não para si, porque eles se achavam acima daquela lei. Apesar de a ensinar, né, os fariseus, os escribas tinham essa função também, eles admitiam que não, essa lei é para os outros. E eles tinham um comportamento exterior de uma forma, mas interior eles pensavam de outra maneira. E eles completam, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Toda vez que uma religião, um espírito, um encarnado se julga detentor da verdade, a gente precisa desconfiar, porque ele pode estar, inclusive, obsidiado. Porque a verdade, ela está com Cristo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele faz algo diferente daquilo, desconfiai. Esse é o conselho. E aí nós encontramos essa pequena tela, né, que diz assim, viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Nos fazendo um convite, olha, se você não quer ser enganado, busque a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo que é um dever de cada um de nós, principalmente nós que temos Moisés e os profetas, nós temos Jesus e a doutrina espírita. Então a gente tem que pôr aquela preguicinha de lado e estudar, buscar a verdade para que a gente não seja enganado por espíritos, por exemplo, desencarnados através de uma comunicação falsa. Não. Olha que interessante. O Cristo não está entre esses que enganam, que manda e desmanda e não toma frente para auxiliar. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, porque o conhece, né? Brandos e humildes de coração. Jamais manda e desmanda, humilha, faz pelo seu próprio interesse. Eles são brandos, eles são humildes, eles auxiliam realmente na disseminação da verdade. São as obras que deveis examinar. Então, eles reafirmam em vários locais. Por quê? Porque se eu exploro em meu proveito, eu quero prestígio para mim e quero ser reconhecido como missionário, com certeza eu sou um falso profeta. Porque eu não estou ali
tendo comportamento brando e humilde de coração, como Cristo é e nos ensina. A doutrina ainda diz, e agora está lá no livro dos médiuns, na verdade é uma pergunta. O meio em que se acha o médium exerce influência nas manifestações? E eles respondem que todos os espíritos que cercam o médium ou cada um de nós o auxiliam para o bem ou para o mal. Olha que interessante, somos influenciados e eles nos influenciam normalmente dentro daquilo que nós temos, nós os atraímos pelo que somos. Por isso que, quando ele fala dos desencarnados, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado com psicografia, com livros, né, espíritas, com asterisco, porque ali eu digo que se o livro é espírita, mas não condiz com a doutrina espírita, então eu tenho que descartar. E aqui foi interessante que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ana, você já leu o livro tal? E me citou um livro que eu nem me lembro aqui agora. Aí eu falei assim, não li. Não leu? Mas você é expositora da doutrina espírita e nunca leu esse livro? Eu falei, olha, não li. Porque o livro é bom, né? Eu anoto, eu tenho lá minhas listinhas de livro que eu ainda quero ler, mas normalmente eu me concentro mais na base da doutrina espírita, que é o que eu preciso ensinar, passar para frente. Aí a pessoa falou assim, não, tem umas coisas lá que eu até discordo, porque não está muito de acordo com Kardec. Mas é um livro muito bom. Experimentai se os espíritos são de Deus. É um livro espírita, ditado por um espírito, mas está em desacordo com Kardec, que está de acordo com Jesus. Então, eu falei, acho que eu esqueci o nome do livro, foi por isso, para não cair na tentação de ler. Por quê? Muitos espíritos vão surgir dizendo, olha, o Cristo disse isso, disse aquilo, façamos isso ou aquilo, então eu preciso experimentar se realmente aquilo é verdade. E aí, só para complementar esse raciocínio, lá na Revista Espírita, de 1859, olha que legal, há 161 anos atrás, foi perguntado assim, deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Por isso eu chamei a atenção da psicografia dos livros. A resposta, quem quer que possua uma noção do espiritismo, por mais superficial que seja, então eu cheguei na doutrina agora, mas eu sei que a doutrina diz respeito a espíritos desencarnados que ditam informações para nós. Sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na Terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de haverem despojado do corpo carnal, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Então, para muitas pessoas, morreu, a gente vira santo, os pecados são perdoados, vamos colocar assim, e a gente se transforma. E eles afirmam para a gente que encontramos esses espíritos de todos os graus, com conhecimento e ignorantes, com moralidade, mas também os imorais, aqueles de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Antes de começar o estudo, eu estava até lendo o livro dos médiuns, e aí eles realmente nos aconselham a questionar as publicações. E que os espíritos evoluídos, os bons espíritos, eles não se chateiam com isso. Eles não ficam bravos, eles inclusive nos dizem, olha, façam isso. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto. E submetê-los a um controle severo. É o nosso dever. Ana, mas foi na casa Maria Francisca, lá o ambiente, eu sei, mas infelizmente é uma mensagem do plano espiritual, indiferente da casa que vem, pelo espírito que vem e do encarnado que a gente gosta que vem, eu preciso submeter, sendo psicografia, psicofonia. Por quê? Porque todos nós somos influenciáveis. E se eu não estiver bem naquele dia, a minha influência vai me arrastar para um comportamento que não é tão equilibrado. Na dúvida, que é a parte que eu mais gosto, abstente, diz um dos vossos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos, e por isso a gente precisa estudar para ter um olhar mais apurado, senão o que veja aos vossos olhos de manifesta evidência. Não, está claro que é mensagem de amor, então publica. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, ou seja, exposta, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassobradamente o que a razão e o bom senso reprovarem.
Se eu vejo, nossa, tá estranho isso aqui, eu tenho que pensar. Melhor é repelir 10 verdades, sim ou não, publico ou não, passo para frente ou não, entrego a psicografia ou não. Eles dizem, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, na dúvida, não publique, não passe para frente. E é isso que gera essas fake news que a gente ouve tanto hoje, né? Eu não tenho certeza, mesmo assim eu vou jogando para frente. Não publiquem. Por quê? Eles explicam, experimentar se os espíritos são de Deus. Sim ou não? Não, na dúvida não. Por quê? Efetivamente, sob essa teoria errônea que eles citam, podeis edificar um sistema completo. A gente pega uma teoria que é errada, que a gente não Deu som. Vou esperar um pouco. Voltou, Aninha? voltou para mim. Tá, beleza. Então, para a gente só terminando, porque quando eu rejeito, porque eu não tenho certeza, eles dão outra informação para a gente. Eles falam que ao passo que se eu rejeito, deixa eu só clicar aqui, se eu rejeito hoje uma verdade, porque não vos são demonstrada clara e logicamente, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. E aí, aquela verdade, ela não se perde. Então, se eu ficar em dúvida, se a casa espírita tiver dúvida de uma informação, ela pode não publicá-la. Logo em seguida, virá outras confirmações e então ela vai ter certeza. Eu preciso ter esse comportamento. Por isso que aquele que estuda, e como diz aqui, quer evoluir espiritualmente, meu Senhor, então vamos estudar e praticar, porque senão a gente não tem esse olhar, essa visão. Eu acho que algumas pessoas não voltaram, né? Como assim? É que para mim está aparecendo menos pessoas. Não, tá. O pessoal Tá tranquilo, todo né? Tá todo aqui. mundo. Tá. Ok. Uhum. Então, finalizando, deixa eu clicar aqui de novo. Finalizando, não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Por isso a charge, a brincadeira aqui. Então, vamos estudar e praticar. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo, andas e chegarás, demonstrando que é a nossa responsabilidade fazer esse exame, melhorar a nossa mente para ter um julgamento melhor. Então, quando fazemos isso, a gente consegue plenamente fazer o que o Cristo nos pede. Olha, examinai se os espíritos são de Deus, porque senão a gente entra às cegas e destrói toda uma doutrina por um longo tempo até que a verdade ressurja, né? Então temos que ter esse cuidado. O Elde, pode, se o pessoal quiser participar, porque já passou um pouquinho do tempo, né? Aí a gente vai respondendo e complementando dentro daquilo que vocês tiverem dúvida ou quiserem me auxiliar aqui também. Abre seu microfone. Desculpa. O pessoal, né, diante da exposição da Aninha, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente já passa agora para o momento das perguntas, né? Aline, você consegue visualizar todos, não consegue? Ou Raquel? Oi? Você consegue visualizar todos, porque se Sim. alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, né? Aí manifesta... todo mundo tem que abrir a câmera ou e o microfone. Microfone e também apertar a mão, levantar a mão.
Sim, aí vamos abrir a câmera, né? Quem quiser fazer pergunta, está aberto aí, né, o espaço. As perguntas difíceis não, viu, gente? Nós vamos experimentar se o seu espírito é de Deus. Nossa, Deus, então vamos lá. Eu me Brincadeira. preparei, hein? Vamos lá. Eu fiz até, Aninha, uma anotação aqui, né? Uhum. Eu estou brincando, mas assim, quando fala a questão, né, da missão, o profeta revela, instrui, né? Mas todos nós temos a nossa missão, né? Que é destinada a cada um. Então, eu até estava pensando o tanto que a gente oscila, né, na nossa caminhada, temos a missão, mas oscilamos, né? Estamos buscando, mas oscilamos. E aí eu pensei no seguinte, que esse esforço que a gente faz para melhorar, embora a caminhada seja de quedas, né? A gente cai e levanta, mas esse esforço que nós fazemos para melhorar é que diferencia a gente moralmente. Eu pensei nisso, né? Que eu acho que pode ser essa diferença, porque a gente fala as coisas, né? Vai fazer uma exposição, fala o que Jesus espera de nós, mas nós oscilamos. Mas nem por isso a gente não está no esforço. E esse esforço de melhorar é que dá a gente a questão moral, seria isso, né? Para a gente ser aquela pessoa também confiável. É tão perfeito, né, até a colocação, Elde, porque qual que é o caractere do verdadeiro espírita? Ele não é o que é o perfeito, mas o que se esforça diariamente para domar as suas más inclinações. Uhum. Então, quando se identifica um esforço na prática, então você já está exercendo ali o que o próprio Cristo te pede. Só que essa moral ela é construída, não da noite para o dia, mas em muitas, múltiplas encarnações. Então, se eu faço esse esforço hoje, eu estou construindo o material, estou construindo a minha casa sobre um terreno, né, fixo ali, com base mesmo, e que não vai cair. Mas é necessário esse esforço. Então, o esforço, na verdade, é o que separa. Eu fiz um estudo sobre a parábola das 10 virgens essa semana, e ele falava justamente sobre isso, que todas dormiram. Todas tinham a lâmpada acesa, mas dormiram aguardando o esposo chegar. Todas ouviram o chamado, o noivo está chegando. Todas acordaram e todas acenderam as suas lamparinas. Mas só 5 levaram óleo. Só 5 tinham combustível para seguir o caminho. O que isso quer dizer? Que a separação não é feita por Deus, somos nós que nos separamos do caminho. Nós é que em determinado momento não nos esforçamos. A gente é que, já que eu tenho outra oportunidade, outra encarnação, eu vou deixar para lá. Não, depois eu resolvo, não, isso aí é só outra encarnação. Não, isso aí é só Jesus. Então, cada vez que a gente coloca um comportamento, um empecilho no nosso próprio caminho, a gente se separa dessa verdade. E aí a gente prefere, como diz, eu prefiro que alguém me diz o que fazer do que eu assumir a responsabilidade que é de cada um, igual você colocou. A nossa missão, inclusive se você ver aqui na tela, que vê a tela seguinte, ela ia perguntar qual o caráter do verdadeiro profeta. E eles dizem, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Então não fala que o verdadeiro profeta veio salvar a humanidade. Eu posso ser uma verdadeira profeta dentro do meu lar. A minha primeira missão, a minha instrução, a minha evolução. Mas enquanto eu faço isso, eu auxilio ali aquele meio. E se eu me esforço, tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, será salvo tu e tua casa, porque eu consigo trazer aqueles que estão à minha volta para debaixo daquela luz que eu consigo, então, disseminar ali. E é justamente isso que você falou, é o esforço que nos separa, então, de ser esse verdadeiro profeta, de ser o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão.
O convite para o estudo a todos nós é justamente para que a gente saiba examinar e não se desviar sob influência de outras pessoas que não seguem o Cristo como a gente está aqui para aprender a seguir. Uhum. É isso aí. Mais alguém? Vânia? Eu. Pode, vai Então, lá. tudo bem, né, Vânia, Aninha? joia? Você colocou bem, né, nesses poucos minutos aí, o tema foi muito bacana. Então, assim, como a gente... Não é uma pergunta, mas é uma explanação, né? Como a gente tem em volta de nós uma multidão de espíritos desencarnados, mas também temos uma multidão de encarnados de conhecimento. Cada um amigo, um parente, cada um tem uma evolução. E aquela pessoa, até em questão de religião, ou de afirmar, não, eu estou com a verdade, não, é esse caminho aqui. Então, há muitos influenciadores. Nós estamos na era do fake. E nós somos facilmente, pela visão, pela audição, até pela comunicação, nós somos influenciáveis. E a gente fala, é mesmo. Então, esse alerta, presta atenção, que nós só temos um norte, nós só temos um caminho da verdade, não tem outro, não, é Jesus. Então, quando um falar, na minha religião é assim, não, mas isso aqui eu tenho certeza, que a gente vigie e olhe por aquilo para a gente não cair em fake, né? Fake, falsidades. Por quê? Hoje tem muita gente que engana com muita seriedade, falando que aqui até com coerência, falando isso que é certo, é certo. Durante um certo tempo você fica assim, não, é verdade mesmo, não é isso aqui, não, eu vou pular nisso aí. Só que tomar cuidado. Então, é isso, e hoje está muito fácil, porque a gente tem muita comunicação visual, auditiva, que nos influenciam. E olhar para aqueles, a evolução de cada um está no nível. Aí você vê se a pessoa tem um nível de moralidade boa, você está no caminho. Então, nós espíritas temos essa noção. Então, foi mais um complemento, né? Por essa Perfeito. multidão que nos acompanha, né? Tanto a nível invisível, como aquela influência da família, aquela influência dos amigos. Os convites aí para os caminhos que não são legais, tá bom? Ô, Vânia, e é por isso que eu voltei à tela para a gente meditar. Viver sem ler, ou seja, se eu não buscar conhecer o Cristo, nós espíritas, se a gente não conhecer a doutrina espírita, eu vou ser obrigado a crer no que me dizem. Porque eu não sei. Aí chega alguém e fala, não, mas é assim, a gente acredita e segue. Então seria um cego guiando outro cego. A diferença é que o primeiro cego que guia, ele tem a inteligência e a intenção de explorar, de fazer o mal. E a gente entra. Mas como cada um é responsável pelos seus atos, mesmo tendo sido influenciado por outros, então a gente tem que ficar atento, conhecer a verdade para que isso não nos arraste para o mal. Por quê? Só porque eu não quis ler o Evangelho. A Bíblia é tão difícil de ler, e é mesmo, no começo. Depois a gente se familiariza com a forma, com a linguagem, e a gente começa a entender cada vez mais, mas é necessário um esforço. Sem esse esforço a gente não se transforma, e aí a gente se vê obrigado a crer no que outras pessoas estão dizendo, né? Muito bem. Exato, é isso. E tem a questão também, né, Aninha, de a gente buscar entender sozinho e também entender em conjunto, né? Porque existem várias pessoas, tem pessoas na nossa frente, né, que está estudando mais a fundo determinado assunto e que a gente busque o entendimento, né, através dessas pessoas, inclusive assim, comparando até, né, as informações entre si. Sim. Então, e uma coisa que me chama muita atenção na doutrina espírita é que a doutrina, ela incentiva muito, não é incentiva,
ela talvez seja incentiva mesmo a leitura, sabe? A gente, eu vi uma informação uma vez, não sei se foi pesquisa, dizendo que os espíritas são as pessoas que mais leem, né? Lemos muito, mas é preciso, né, discutir, estudar, buscar um entendimento, né, com estudar em grupo. Estudar em Sim. grupo é fantástico, né? É muito bom estudar com outras pessoas. Mas então, gente, quem mais quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Voltando então, enquanto o pessoal, né, pensa, lá na questão 888A do Livro dos Espíritos, é uma coisa que o São Vicente de Paulo nos diz, dentro da sua fala. Estamos sempre colocados entre dois espíritos. Um que tem uma evolução acima da nossa, porque senão a gente não consegue aprender, a gente não se melhora. Ou se melhora, mas demoraria muitos séculos para aprender um conceito básico. Então tem sempre um, estando encarnado ou desencarnado, que nos auxilia, mas ao nosso outro lado tem aquele que sabe menos, que é o nosso dever auxiliá-lo. Então nós sempre temos esse auxílio que você falou. Só que muitas vezes a gente cruza os braços e quer a coisa fácil. E a coisa fácil ela não existe, é preciso um esforço, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. É isso mesmo. Simone? Oi, Si. Pode falar. Boa noite a todos. Boa Eu, noite. como mãe de uma criança de 2 anos, né, indo para 3 anos em dezembro, eu queria saber da Aninha, qual que é a melhor idade para a gente já trabalhar essa conduta moral com a criança? Eu já posso, ou eu devo, né, a ler livros para ela, para que ela possa já ter esse interesse desde pequena, ou esperar que ela tenha uma condição maiorzinha de entendimento, que ela escolha a própria religião, o próprio entendimento, como melhor estudar ou como ela seguir. Você perfeito. E aí, gente, a gente é amiga mesmo aqui fora da doutrina, e ela veio para a doutrina, né? E é um prazer recebê-la. E você vai lembrar que eu presenteei você com uma Bíblia infantil que era minha e disse para você ler para ela, mesmo quando ela estivesse dormindo, porque o espírito, quando dorme, ele se afasta um pouquinho do corpo e ela estaria te ouvindo. Você estaria educando ela desde bebezinho sempre. Então, a educação, ela existe desde lá do ventre, em que você conversa com aquele espírito, você o recebe, você dá essa assistência a ele. Sempre, desde sempre. E o Emmanuel, ele fala em relação à questão de escolher, esperar a criança crescer para que ela escolha a religião. Ele fala que não, que a responsabilidade de guiar os filhos são dos pais. Quando ela crescer e tiver um entendimento, ela escolhe se ela vai continuar ou se ela vai mudar. Mas até ela ter esse discernimento, os pais ou aqueles familiares responsáveis é que devem fazer a escolha por ela. Então, você é que leva ela a uma religião, apresenta para ela, e depois, com discernimento, ela escolhe se ela vai continuar ou não. Mas é sua responsabilidade. Não, falei. É isso. Bacana essa questão né, que a Simone colocou, da criança, né? Que é muito colocado também lá no Maria Francisca, né, sobre a evangelização infantil. Sim. Então, na evangelização infantil, né, as crianças são muito estimuladas, né, a buscar, a ler, né? Então, é um trabalho também que a doutrina espírita, o movimento espírita faz com relação às crianças, né? O Wagner está querendo falar, né? Pode falar, Wagner. Boa noite a todos. Boa noite. Aproveitando essa questão da educação do próximo, o que nós temos como observação? Que o exemplo arrasta. Então, o Emmanuel ele diz o seguinte: a educação
confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos permite fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, à medida em que nós nos instruímos através da educação, o discernimento, que é a capacidade de ver o que é certo e o que é errado, nos permite fazer melhor as coisas. E como o exemplo arrasta, isso significa que, à medida em que eu me instruo através de bons livros e que eu diariamente pratico boas ações, enquanto aqueles que estão do meu lado, que ainda não sabem ler ou que não têm disposição para ler, quando não sabe ler, às vezes a criancinha, como a Simone trouxe, e disposição para não ler, como são aqueles adultos que convivem conosco, ao nos verem agindo diante de um determinado caminho, eles começam a nos acompanhar através do nosso exemplo. Então, não só a instrução direta para a criança, mas a nossa mudança de comportamento diariamente, agindo sempre da melhor forma através dos ensinamentos da doutrina, que é através dos estudos que adquirimos, nos tornamos exemplos que arrastamos as multidões que estão à nossa volta. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Aninha? Então, seria exatamente o final, né, que eu tinha planejado como o final do estudo, porque ele diz, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, a nossa missão é com cada um, consigo mesmo, mas ali, né, sendo luz para aqueles que estão à volta, que verificando o seu comportamento melhorado, aprendem com ele. Por isso, ele completa a frase dizendo assim, podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, ensinar o evangelho não é necessariamente com palavras, mas como Wagner colocou, através do exemplo. Assim a gente educa os pequenininhos e aqueles que ainda não entendem a doutrina, por exemplo, como nós já conhecemos. Impossível, a gente precisa pensar, é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, toda a verdade que começa a aparecer à nossa volta, aquele que estuda um pouquinho, aquele que vai buscando Cristo ali todos os dias um pouquinho, começa a ter discernimento para entender se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E aí, examinando as palavras e os atos, a gente se educa e a gente se melhorando, a gente consegue melhorar, então, todo o que está à nossa volta. Seria exatamente isso. Ah, muito bom, Oi, Aninha. Regis. Regis, está boa? Seu microfone está desativado. A gente fica falando, né? Saudade de todo mundo. Eu me falando, entrei, acabou nosso culto agora. Quer dizer, o culto acabou mais tempo, a gente estava falando lá. Aí atrasou. Que bom que deu tempo, né, de entrar mais Deu um pouquinho. A Aninha fez o estudo, né, e a gente está aqui batendo um papo, né, em relação ao tema. E a gente eu estava falando, né, Aninha, em estudo de grupo. Olha que bacana, assim, a gente está com a tecnologia a nosso favor, né? A gente está aqui com essa proposta de ter um momento de exposição do tema e depois a gente conversar a respeito, né? Então, uma pessoa fala uma coisa, o outro fala sobre outro ponto de vista, e com isso a gente vai se instruindo, né, cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Aprendendo uns com os outros, né? Isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente já está com o tempo aqui passando um pouco, mas como a gente atrasou, né, no início, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fazer alguma consideração, fica à vontade, viu, gente? Sem timidez. Não? Então, você quer falar mais alguma coisa, Aninha? Não, só mesmo agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui e poder fazer dessa forma que a gente está fazendo mesmo.
buscando meios de não deixar que essa mensagem se apague na nossa mente, né? Que a gente, aqueles que não conseguiram se conectar, que a gente auxilie, mostre como fazer, pegue na mão se for preciso, mas que a gente, com a nossa transformação, a gente possa, então, irradiar a luz para todos que estejam à nossa volta, né? Ai, que bom. Agradeço muito a oportunidade. Nós agradecemos demais, né, o estudo, muito bom. Saudade, né, de estar junto presencialmente, mas através da tecnologia também está dando para a gente matar a saudade, né? Então, Exatamente. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos encerrar, né, nossa reunião, lembrando que essa reunião está sendo gravada, né, e vai ser disponibilizada no YouTube, ou então no Instagram também. Não no Instagram não, mas no YouTube, do Maria Francisca, tá? E assim que a gente tiver também essa gravação nos nossos grupos, a gente vai repassando, né, para todos. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento e agradecendo muito a Aninha, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando aí, né, a debater esses temas tão importantes para a nossa caminhada, né? Sim, eu que agradeço sempre, Elde. Obrigada, Aninha. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscar as energias do plano maior para fortalecer o nosso espírito durante a nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por estar conosco todo o tempo, que possamos seguir o Senhor através da luz de amor e de misericórdia que o Senhor estende a cada um de nós, iluminando o nosso caminho, fortalecendo o nosso espírito e que possamos ter confiança, perseverança na busca do plano maior, do reino de Deus, onde sim, a verdadeira felicidade impera. Obrigada à espiritualidade amiga que coordena Maria Francisca Rocha, pelo apoio que nos dão todo o tempo, pela paciência que tem conosco, que nós possamos continuar através da tecnologia, realizando as reuniões para que o nosso aprendizado seja efetivo. Obrigada, mestre amado, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.